Valeu, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a mais uma aula aí de computação gráfica. A gente vai tentar, durante esse semestre, né, dar algumas visões aí diferenciadas para vocês sobre um ramo, né, da ciência da computação e sistemas de informação, que é a parte da computação gráfica, tá? E na aula passada a gente entendeu um pouquinho, pelo menos a minha ideia foi para passar para vocês um pouquinho do histórico, né, da computação gráfica. Hoje a gente vai continuar com esse histórico de uma maneira um pouco, talvez, diferente, que eu estou tentando fazer umas mudanças aqui na maneira de dar aula, né? E eu espero que eu consiga satisfazê-los, tá? Deixa eu fazer. Para as outras turmas, cara, o pessoal prefere, né? Eu acho que deixa eu pôr o chat aqui. O Gabriel é Uber, Uber Boy, né? Ele, durante a semana ele trampa e depois ele vira Uber Boy. Beleza. Tem que ganhar dinheiro, né? Não é isso? O mais gostoso seria se a gente pudesse ganhar dinheiro com o que a gente gosta. O que eu estava falando é o seguinte: para as outras turmas, eu tenho usado esse fundo escuro aqui, e eu acho que eu não cheguei a perguntar para vocês se é melhor o fundo escuro ou o fundo branco. Eu, particularmente, acho que o branco ele é um pouquinho claro demais, tá? E o escuro dá para dormir, né? Todo mundo prefere, eu acho, tema escuro, né? Então eu vou usar um tema escuro. Eu vi palmeirense aí na sala, então eu vou deixar verdinho. Isso, escuro dá para dormir melhor, né? E eu vou tentar me desdobrar aqui para não fazer vocês dormirem, né? Vamos tentar, né? A gente não consegue aí, porque às vezes as aulas ficam complexas. Deixa eu dar um outro disclaimer. Disclaimer é bonito, hein? É o seguinte, moçada. É, Na aula, computação gráfica, né? Na realidade, a gente tem que ver duas coisas diferentes, né? Computação gráfica e processamento de sinais. São duas coisas bem distintas, né? Mas a gente vai tentar arranjar uma maneira de colocar isso daí junto, né? E a gente está aprendendo junto e não vai fazer nem distinção. Então, ora eu vou falar de processamento de sinais, ora eu vou falar de computação gráfica, tá? Não, não é o slide da aula passada. Nem lembro qual que era o slide da aula passada. A gente chegou a falar do cinescópio na aula passada, né? Beleza, Zé Eliomar? Tá? Eu só mudei a cor também, tá? Eu estou usando as mesmas transparências que eu usei na aula passada. Tá? Só que daí, cara, o que lembra que acho que ontem, eu não sei quando que eu estava comentando, né? Sobre as coisas aqui, sobre a matéria, teve um questionamento que fizeram com relação a técnica ou tecnicidade ou aprofundamento das coisas. Eu não sei se isso daí surgiu da aula de vocês, tá? Porque o semestre passado eu acho que eu dei aula para vocês de sistemas embarcados, né? Então, daí alguém reclamou lá que eu sou engenheiro eletricista e daí eu me aprofundei muito na parte de conversão de sinal, ou então falei na parte eletrônica. Pô, mas eu estava explicando para vocês, né, que realmente quando você vai trabalhar com sistemas embarcados, você precisa ter uma abordagem do hardware propriamente dito, uma vez que o software você aprendeu nas outras matérias, né, teoricamente. Tá?
Essa matéria aqui é uma matéria que tem um grau maior, vamos dizer assim, de matemática, né? Então a gente vai ter que relembrar algumas coisas que vocês viram lá no curso de geometria analítica de vetores, um pouquinho de matrizes. Deixa eu ver o que a gente vai ver, tá? Um pouquinho de convolução, né? Talvez a gente não precise usar muito de Fourier, tá? Mas o fato é que eu vou tentar fazer a apresentação do curso com uma profundidade que não seja tão alta nos requisitos de matemática, tá? Mas também eu não posso passar muito na superficialidade, porque se vocês pretenderem, por exemplo, sair do curso de ciência da computação e fazer uma pós-graduação, né, para se especializar numa área específica, eu estou falando da minha matéria. Então, vamos imaginar que você queira fazer uma pós-graduação em computação gráfica, tá? Para você passar num programa de pós-graduação de uma universidade federal, por exemplo, você tem que passar numa prova lá, e a prova geralmente é da PROCOMP, né? Pós-graduação de computação, de ciência da computação, tá? E daí eles, a exemplo do que acontece no ENAD, eles geralmente fazem perguntas relativas à parte de computação gráfica, porque você vai fazer uma pós-graduação em algo específico, essa pós-graduação vai exigir de vocês um conhecimento prévio. Se bem que mesmo no curso que nem eu fiz uma matéria de pós-graduação em computação gráfica, tá? Lá em Santa Catarina, online, né? Assim, à distância, vamos dizer, online. As aulas eram à distância, né? Mas daí o que aconteceu? O cara, quando entrava na parte de matemática mesmo, ele sempre fazia uma revisãozinha, ou então ele não se aprofundava tanto e dava para a gente levar legal e não teve problema nenhum, né? Então, espero que vocês não tenham problema com isso também. Se tiver alguma coisa que eventualmente esteja acontecendo e que está fora da vontade de vocês, vocês podem falar comigo que não tem problema, a gente muda e a gente aprofunda mais ou desaprofunda. Né? A questão é de aprofundar, desaprofundar. Se aprofundar demais, pode ser que a gente não consiga respirar. Né? Então, e se ficar muito na superficialidade, vocês não vão conseguir ter conhecimento para fazer a prova. Tá? E é a mesma coisa que qualquer matéria que vocês eventualmente vejam aí, né? Vocês sabem que a faculdade ela dá uma base, né? Ela não dá um aprofundamento, porque não dá tempo, né? Na realidade, não dá tempo. Tá? Então, a gente viu na aula passada que a ideia da computação gráfica ela veio dos cinescópios, né? Que foram instrumentos que os caras inventaram para fazer plotagens. É como se fosse uma plotter, né? Só que em vez de você plotar numa plotter mesmo, ou imprimir as coisas em papel, na realidade, os caras inventaram um equipamento, um dispositivo, que você conseguia imprimir, né? Através de uma tela de fósforo, imprimir traços, né? Traços, e a gente viu que a ideia era a gente imprimir traços, né? Eu lembro até que eu fiz a bolinha, agora que eu mudei o negócio, mudou as cores aqui do, do meu negócio, né? Mas a ideia era mais ou menos essa aqui. A gente imprimia, né? A gente imprimia as bolinhas aqui, né, na realidade, os traços, as retas, em função da movimentação de um feixe de elétrons dentro do cinescópio, que nada mais é do que uma válvula. Né? Beleza, então, uma vez falado isso daí a gente começou é,
a falar, né? Ó, isso daqui, por exemplo, é o que acontece. Para você imprimir isso daqui, você tem que colocar uma função matemática nas placas de controle lá, né? Nas placas defletoras, tanto horizontais quanto verticais do dispositivo, para você reproduzir uma função matemática. Esse equipamento serve para você medir eletricidade, por exemplo, ou bits e bytes num computador, ou ondas retangulares, mas o nosso interesse não era medir nada. O nosso interesse é utilizar isso daí para facilitar você fazer desenhos, que no caso a gente fazia nas pranchetas, lembra? A gente falou de nanquim, a gente, por exemplo, o pessoal lá da indústria automobilística precisava fazer desenhos de peças, né? E eles queriam arranjar uma maneira de fazer esses desenhos, né? E por aí, então, a gente consegue entender pelo menos a ideia que o cara teve e ele conseguia desenhar mudando as deflexões aqui de uma varredura, né? Varredura é você varrer de um lado para outro, num tempo certo aqui, e em função do tempo de varredura e da polarização eletrônica das placas, você conseguia fazer essas formas de onda, né? E você conseguia, eventualmente, representar qualquer forma de onda através da aplicação de determinadas funções no eixo X e no eixo Y daquele dispositivo lá que nós chamamos de cinescópio. Tá? Daí a gente começou a falar um pouquinho de imagem e de cores, né? Por quê? Porque a gente precisa entender que a computação, né, principalmente a computação gráfica, ela trabalha com imagens e ela trabalha com cores, né? E para a gente entender imagem e entender como que as cores funcionam, né, a gente vai no organismo melhor desenvolvido aí com milhões de anos aí de evolução, que é o olho das pessoas, né? O olho humano. Né? Se a gente pensar que a gente veio da evolução do macaco, a gente podia, que não era macaco, né? Era alguma coisa intermediária entre macaco, eu não sei o nome que se dava, mas se a gente for darwiniano, a gente vai lembrar que a gente veio da evolução, cara. Então, o nosso olho veio da evolução do olho da galinha, do olho do dinossauro, do olho de quem quer que seja, não interessa, né? Agora, se você é religioso e discorda dessa visão darwiniana da evolução, você pode acreditar que quando Deus construiu Adão, né, ele já percebeu o erro, né, de fazer Adão e preferiu fazer a Eva, que é muito melhor, e a hora que Deus colocou Eva, ele pôs um olho muito bom, né? E então que é um olho que tem cones e bastonetes, né? Como a gente viu, os cones e bastonetes são células nervosas e Deus foi tão generoso com a Eva que além de dar a beleza natural para ela, né, de qualquer mulher, a gente também tem no olho dela cones que são mais sensíveis a determinadas cores, né? Então a gente tem cones que são sensíveis mais ao vermelho, mais ao verde e mais ao azul, né? E daí é o seguinte, quando a gente recebe uma luz que reflete em qualquer objeto, né? Essa luz que reflete, ela reflete em forma de ondas eletromagnéticas que vão sensibilizar a nossa retina, tá? E os nossos cones, eles vão ser sensíveis à luz. Então, no olho humano, a gente vê e enxerga através de uma sensibilidade maior na área das cores que a gente está comentando aqui, que é o vermelho, o verde e o azul. Tá? E é assim que funciona a vida da gente, tá? Bom, e por que a gente tem que entender isso daqui? A gente vai ver daqui nos slides mais à frente que computação gráfica ela pode ser entendida de duas maneiras, né? A gente tem duas visões que a gente pode ter para a computação gráfica.
né? Computação gráfica é você criar alguma coisa no computador e apresentar num dispositivo, num periférico para que alguém veja, tá? Então, a gente vai sintetizar imagens, tá? Ou a computação gráfica também, hoje em dia, ela faz exatamente o contrário. É você captar uma imagem do mundo, captar uma imagem do mundo exterior, né? E modelar essa imagem matematicamente e enfiá-la dentro de um dispositivo digital, que no nosso caso é uma memória, né? Então é assim, se a gente for entender computação gráfica mesmo, a gente pode entender desses dois lados. Ou eu crio alguma coisa para mostrar para as pessoas, ou eu capturo as imagens do mundo real e enfio dentro do mundo computacional, né? Então eu posso sintetizar imagens ou posso capturar imagens, tá? E para fazer isso, a gente tem que entender como que o computador vai capturar as coisas, né? E a melhor exemplo que ele tem de algo, de um periférico no corpo humano que captura as coisas, no caso de imagens, é o nosso olho. Não tem nada no nosso organismo que captura melhor as coisas do que o nosso olho, né? E então é por isso que computação gráfica tem que se preocupar um pouquinho com isso, né? Antes da computação gráfica, a gente tinha a TV, né? Então, só para vocês terem ideia, tá? Como que funcionava a televisão, gente? É a mesma coisa que o nosso querido cinescópio, tá? A gente tem uma tela, tá? Essa tela aqui é embebida de um fósforo, que é um material que, quando ele é bombardeado por elétrons, ele vai iluminar, né? Então, o que, que acontece com a tela do cinescópio? Eu vou pegar e desenhar aquela bolinha preta, para ficar bonito aqui no verde, a gente vai colocar uma bolinha preta, tá? Então vamos imaginar, não é isso que acontece, é exatamente o contrário, né? Porque o preto é a ausência de cor. Então eu fui muito infeliz em fazer isso. Eu vou mudar para outra cor, porque vamos pegar assim, uma tela de televisão, tá? Que é mais ou menos isso daqui, né? E daí essa bolinha aqui, que eu vou mudar de cor também, para ela ficar uma cor. Preenchimento do texto? Não, filho. Contorno da forma. E eu quero ela verde. Vamos colocar ela verde. É isso? Ai, meu Deus do céu. Seleciona isso e eu quero preenchê-la com o verde. Muito bem. Então, o que, que acontece? Se eu não tiver nada aplicado lá naquelas placas de deflexão, o que eu vou ter na tela do meu dispositivo é simplesmente uma bolinha parada queimando o fósforo. E essa bolinha parada queimando o fósforo não é muito bom você deixar, porque senão aqui vai ficar um buraco. E daí, quando você for fazer alguma coisa aqui, pode ser que fique um buraco. E veja, eu estou colocando uma bolinha grande que é para você ver. Mas o fato é o seguinte: se eu pegar essa bolinha e começar a aplicar nos eixos horizontais e verticais lá da placa, eu consigo fazer a movimentação da bolinha. Portanto, eu levo a bolinha para qualquer lugar da tela que eu quiser, certo? Bom, então eu consigo, se eu lembrar que essa bolinha aqui vai sensibilizar o fósforo, e o fósforo vai ficar sensibilizado por um tempo, a hora que eu passar ela, se eu colocar uma função que descreve um círculo, eu consigo fazer uma bolinha. Se eu colocar uma função que descreve uma reta que vem daqui a aqui, eu consigo fazer a reta. A televisão funcionava da mesma maneira, tá? Então, só que a televisão, ao invés de preto e branco ainda, hein? Vamos pensar numa televisão preto e branco. Ou, no nosso caso aqui, verde e preto, né? O que, que acontece na televisão? A câmera de televisão, ela passa para o dispositivo o que a gente chama de varredura. Então, ela faz uma varredura linha por linha.
E olha o que a bolinha faz. Ela sai aqui do canto superior esquerdo, né? E ela vai para o canto superior direito, fazendo uma varredura. Se eu conseguir fazer isso daqui e eu não consigo, então eu vou desenhar uma reta para você entender. Se eu conseguisse com que essa bolinha varresse daqui e aqui, e o fósforo, né? Deixa eu aumentar a grossura aqui. O fósforo da tela ele ficasse um pouquinho mais persistente, né? Com um tempo de fosforescência maior, o que eu ia ver se eu desenhasse a bolinha daqui para cá? Eu ia ver simplesmente uma linha, né? E se eu conseguisse apagar essa bolinha, trazer essa bolinha para baixo e o fósforo ainda persistente, né? E eu não sei se eu consigo selecionar ela, porque está muito perto, consegui, e ela fizesse uma outra linha logo em seguida aqui embaixo, ela faria uma outra linha, tá? E o fósforo ficaria persistente. Então, na realidade, se a gente for realmente fazer isso daqui e a gente conseguisse fazer isso numa determinada velocidade em que o fósforo ficasse persistente, né? Ou seja, ficasse acendido, eu teria aqui um desenho de várias linhas verdes que não me significaria nada, absolutamente nada, tá? Simplesmente ia ficar uma tela totalmente verde, tá? O que acontece é que, às vezes, dependendo do tempo que você faz essa varredura de um lado para outro aqui, pode ser que quando você estiver chegando na última linha aqui debaixo da tela para desenhar um quadrado, vamos dizer assim, pintado de verde, pode ser que o fósforo aqui comece a sumir, né? Então, essa era uma dificuldade de você desenhar figuras, tá? Figuras até pintadas de verde, né? Por quê? Porque se você fosse desenhar um quadrado e pintar o quadrado de verde, que é o caso, a cor do fósforo, não estou nem falando de cores, né? Estou simplesmente dizendo que se você fosse usar esse método para fazer isso, a bolinha não deveria começar aqui, ela deveria começar aqui, né? E varrer até esse determinado ponto, e depois voltar aqui e começar a varrer isso numa certa velocidade. Então, para desenhar o quadrado. Ou seja, qualquer figura que eu queira desenhar numa tela de cinescópio, né, eu precisaria saber os momentos em que a bolinha ficava acesa e os momentos que a bolinha ficava apagada. Tá? E a televisão funciona exatamente assim. Tá? Ela captura os objetos, tá? E ela vem fazendo uma rasterização, uma varredura, tá? Uma varredura em que ela sabe se a bolinha está acesa ou apagada para desenhar essas duas figuras na tela. Então, a gente tem que trabalhar, tá? Em três vertentes para fazer com que essas figuras ficassem desenhadas na tela do computador. Primeiro, que a figura, o fósforo, não fosse apagando depois de um certo tempo. Tá? Então, eu tenho que fazer isso de uma maneira rápida, o suficiente para que quando eu chegasse aqui embaixo do desenho, o fósforo aqui não ficava apagando. Né? Então, eu tenho que trabalhar com informações lá do canto superior. Opa, o que eu fiz aqui? Eu tenho que trabalhar com informações, tá? Que tem um tempo para fazer uma varredura, que a gente chama na vertical, tá? Um tempo diferente para a gente fazer varreduras na horizontal, tá? E fazer com que a bolinha, né, que é o meu feixe de elétrons lá, que sai lá daquele gerador de elétrons, fique varrendo isso daqui de um certo tempo, né, que ele consiga fazer isso daqui em várias linhas.
E a nossa televisão preto e branco era exatamente isso. Daí você pode dizer, mas César, você não está fazendo movimento algum, né? E a televisão, a gente sabe, primeiro que é preto e branco, vamos imaginar a televisão preto e branco, você não sabe direito o que é televisão preto e branco, porque você nunca viu uma televisão preto e branco, né? Então, sim, Diego, a figura só ia sumindo de onde começou, porque o tempo que o feixe de elétrons passou ali na, naquela primeira varredura, por exemplo, aqui, né? Eu peguei água para tomar, mas não tomei porque viu a figura. Eu vou pegar uma bolinha e vou desenhar essa bolinha de outra cor aqui, só para você ver, tá? E, e aqui você não vê porque essa figura está na frente e ela tem que ir para trás, e é exatamente isso daí, tá? Ó, então a bolinha vermelha aqui, maravilha. Ih, cadê o negócio? Foi para trás da onde não devia ir para trás. É aquele negócio que a gente tem aqui no, né? A bolinha aqui. Então ela começaria a varrer aqui, ó. Então depois ela apagaria, né? E voltaria a acender aqui e apagaria e de repente começaria aqui apagado. Quando chegasse nesse momento que ela acenderia de novo, né? Ou seja, implementaria lá a varredura. O fato é que se a gente for fazer isso até chegar nesse lugar aqui, tá? Poderia ser que a bolinha vermelha aqui ela já começaria a apagar, né? Então a figura não ia ficar legal, né? Ia ficar uma porcaria e você nunca iria entender a figura desenhada, né? A figura desenhada e pintada, né? Porque quando você faz retas, né, as retas, na realidade, é, são mais rápidas, né? A bolinha acende e apaga rapidinho para formar as retas, né? Bom, mas se a gente fosse ver isso daqui, uma linha dessa aqui, ó. Se eu fosse pegar, imagina, ter que usar a imaginação, exatamente, né? Ou um artifício que os caras descobriram e a gente vai ver que ele funcionou legal. Olha só, se a gente for pegar esse corte, imagina aqui, ó, eu vou pegar a televisão preto e branco que está desenhado na televisão, nada andando, apenas duas figuras, dois polígonos aí, né? Duas figuras fixas. Imagina se eu pegasse isso daqui e fizesse um corte, um corte um corte roxo, né? Então, olha só, eu só estou avaliando aqui, ó. Lembra, a bolinha iria começar aqui em cima, né? Iria vir até aqui embaixo. Se ela fosse acesa totalmente, ia fazer uma linha totalmente acesa, né? Do começo ao fim. Mas aqui, ó, na onde eu estou pegando esse corte, essa linha não está acesa a bolinha. O feixe de elétrons ele não está aceso. Ele está apagado até esse momento. Depois ele acende um pouquinho só e ele já está vindo para cá, apagou de novo, aqui ele acende de novo, ou seja, tem o feixe de elétrons aqui, e ele vai contornando, lembrando que o movimento na horizontal e o movimento na vertical equivalem a você colocar uma função matemática, né, que vai acender ou apagar esse feixe de elétrons no passar do tempo. Se eu fosse descrever isso daqui, essa linha, em função do tempo, olha que legal, né? Descrever essa linha em função do tempo, veja bem, vamos ver se eu consigo fazer isso daqui com essa linha. Então, começaria apagada, né? De repente chega a um determinado momento que acende o feixe e depois apaga. E daí ele continua vindo. Chegou um determinado momento, o feixe acende de novo e ele vai sendo arrastado para o lado aceso, tá? E depois ele apaga de novo e ele vai chegar a um determinado momento que eu não sei qual é, porque eu tirei a minha referência idiota aqui, né? O burrão fez uma coisa que não devia, tá? Que eu esqueci de apertar o controle. Então, eu vou seguindo aqui,
E agora eu vou ter que fazer de novo, né? Continuar aqui o negócio. E daí, o que, que vai acontecer? Ali acende de novo, né? Depois anda um tempinho, que é exatamente o tamanho ali da onde está no triângulo, e depois apaga de novo. Veja bem, então, essa linha teria um comportamento de acender e apagar desse jeito aqui para o feixe de elétrons, que é, obviamente, diferente da linha de baixo. A linha de baixo aqui, ó, essa linha, que é dessa bolinha vermelha aí, que é a linha 2, a segunda linha. Se eu fosse desenhar ela, ela seria igual, né? Seria uma outra linha, mas igual a essa figura. A única diferença é que aqui embaixo, né, ela duraria mais tempo acesa. Portanto, eu já vou responder aí quem perguntou, que eu só vi que perguntou, mas nem li a pergunta, porque senão eu perco a minha. Tá vendo? Além de tudo, eu ainda tenho que aprender a fazer as coisas com coordenação motora, né? Então, a largura do triângulo aqui embaixo, nessa linha 2, seria um pouco mais larga que a linha 1 de cima. Bom, e a televisão, se você for desenhar dois quadrados ou um quadrado e um triângulo na televisão, ela funciona exatamente assim. Não, hoje ela já não funciona mais porque a gente teve avanços tecnológicos, mas é isso que aconteceria, tá? Então, isso daí é o que a gente chama de uma imagem raster, tá? Isso. O Gabriel perguntou que o caso que eu estou citando seria no caso de uma televisão preto e branco. Sim, é a televisão preto e branco. No meu caso aqui é verde e preto, né? Para mostrar para vocês. Bom, e qual que é a diferença então do verde e preto para o preto e branco? É porque no preto e branco a gente coloca um fósforo que quando o feixe de elétrons bate no fósforo, né, em vez dele alumiar a nossa visão com uma luz verde, né, ele vai iluminar a nossa visão com uma luz branca. E daí você pode dizer, pô, César, mas legal, mas e o cinza, né? Sim, Gabriel, vamos por enquanto. Vamos devagar por enquanto, mas você tá certo nesse sentido. Então, a televisão, gente, que deu origem ao nosso computador, né? Pelo menos a um periférico, né? Do nosso computador gráfico, tá? Ela era feita de acenderes e apagares aqui de feixe de elétron. Só que na televisão a gente não trabalha com sinais digitais, a gente trabalha com sinais analógicos. Então, o que acende e apaga o feixe, na realidade, é um sinal elétrico que ele não é digital, ele é um sinal analógico. Então, tem jeito de eu fazer uma iluminação de meio aceso, por exemplo. O que seria um meio aceso? Imagina que esse triangulinho aqui, esse quadradinho, esse retângulo, sei lá o que é isso, tá? Ele fosse um sinal meio aceso. Se ele é um sinal meio aceso, ele é um sinal meio aceso, eu vou colocar um sinal dessa cor aqui, ó. Então, esse daí seria um verde meio aceso, enquanto que essa barrinha e esse triângulo estão totalmente acesos. Ou seja, nossa, então, o que é o meio aceso? Se a gente vier aqui para a nossa interpretação dessa linha no tempo, né, que começa desde o começo dela até o final dela, ela leva um tempo para fazer isso, e a gente está vendo esse gráfico exatamente do tempo, esse meio aceso, tá, desse triângulo equivaleria, eu vou até apagar aqui e vou fazer a linha inteira aí, qual linha que vocês querem, tanto faz, vou pegar essa linha aqui, que é a do meio, que já tem isso daqui desenhado, né? Eu começaria vindo do preto, né? Subiria para o verde aceso inteiro, que é aquela barrinha lá, viria aqui, começaria a desenhar o quadrado, só que meio aceso significa que ele está meio aceso. Não é bem assim, porque eu estou desenhando com a mão, não dá para pegar o AutoCAD e fazer esse desenho aqui para vocês. Né? Eu prefiro usar o PowerPoint.
Vocês entenderam, então? Ah, mas então, esse quadrado que aqui está meio verde, na televisão ficaria cinza, né? Mas eu posso ainda, em vez de excitar o feixe de elétrons com uma função matemática que é só metade da função matemática que vai fazer a intensidade aqui do negócio, tá? Como ele acendia o quadrado com meia intensidade, então, Diego, o meio aceso é quando você coloca uma tensão, uma voltagem menor do que a máxima que o canhão pode fornecer. Ah, por quê? Porque se você pegar, eu não tenho aqui, mas eu tenho uma caneta azul aqui da Samec. Isso daqui é só para fazer vocês acordarem, né? Essa caneta aqui, imagina que ela seja aquela caneta que eu tenho laser, né? O laser, né? Se eu ligar ela, obviamente essa é uma caneta que não é laser, mas imagina, usa abstração, gente. Vocês têm cérebro para pensar assim. Se eu apontar para a parede e ligar, o que vai acontecer? Vai sair a máxima luminosidade aqui e a bolinha vai ficar vermelho forte, né? Vermelho bem aceso, né? Seria uma tela, não é a tela porque é reflexão. Mas vocês imaginam que seria uma tela bem forte, né? Mas se eu desligar, vai ser o preto, porque não vai ter nada lá. Então, em vez de liga, desliga, que é o sinal que a gente mais conhece em computação, né? A gente imagina colocar um negócio que se eu apertasse aqui, ia acendendo fraquinho. E se eu ficasse com o ponto no meio, ia acender metade só. Então, eletricamente falando isso, a gente diz que a amplitude do sinal, tá? A amplitude, que não é assim, né? A amplitude do sinal, tá? Do sinal do aceso, ela não vai no máximo, ela vai só na metade. Eu poderia, eventualmente, como a gente tem esses recursos aqui, eu poderia apagar menos ainda, e deixar um sinalzinho bem fraquinho aqui, ó, tá? Que é esse verde aqui, bem fraquinho. Na realidade, não é bem isso, porque eu só estou mexendo num parâmetro e eu teria que mexer em dois parâmetros para fazer esse negócio legal, né? Mas você imagina que esse quadrado aí seria uma coisa assim, mais, mais escura aqui, ó, voltado. Tá vendo? Se eu fizesse mais fraquinho, isso daqui, a amplitude lá que eu acendo o feixe do canhão, mais fraquinho. Veja bem, mas eu só estou mexendo na intensidade. Imagina você jogando uma mangueira de água para sensibilizar uma parede, por exemplo, que o cara está vendo do outro lado, né? Só que assim, a tela, o pano que está na parede, esse pano que vai ser sensibilizado, se você apertar mais a mangueira e fazer o jato ficar mais forte, ele vê a cor mais forte, vê mais clarinho, que nem o triângulo. E se você tirar e deixar a mangueira mais fraco, o cara vai ver o verde mais escuro, mais fraquinho. Toda a luminosidade vai diminuir. Gente, isso daqui o cara chama de luminância. Então, a luminância, ela só tem a ver com a intensidade que a gente vai fazer bater o canhão de elétrons lá. Então, se o negócio é verde claro, verde escuro e todos os verdes intermediários, se eu controlar a intensidade da bolinha, você concorda que eu consigo até de uma certa maneira fazer coisas em degradê, né? Porque eu começo escuro, ou seja, com intensidade baixa, e termino nas linhas de baixo, eu vou dando uma intensidade maior e eu faço o degradê. Cara, mas isso era um degradê que a gente fazia na televisão preto e branco, né? E veja bem, não tem nenhum movimento aí. E mais, eu tenho que me preocupar até com a luminosidade do fósforo. Por quê? Se eu coloco uma luminescência
baixa, uma luminância baixa, uma intensidade baixa no fósforo, você concorda comigo que o tempo que ele vai ficar aceso vai ser mais rápido, ele vai apagar? Né? Porque eu não estou colocando toda a potência que eu tenho lá para acender o negócio, então ele vai ficar mais fraco. Tá? Então, como que a gente resolve esse problema de começar a desenhar no raster e chegar embaixo e o desenho de cima já está apagado? E mexendo ainda com degradê, por exemplo. Como que eu mexo com isso? Eu aumento a velocidade com que eu faço essa varredura na vertical. Ou seja, eu desenho a tela mais rápida. Né? Eu faço tanto essa bolinha rodar na horizontal com uma frequência mais alta que eu digo é menor tempo, né? Eu faço o negócio mais rápido aqui. E daí, bom, em televisão não interessa para vocês, tá? Mas o tempo que leva para a bolinha na televisão preto e branco sair de um lado e ir para o outro é 1 sobre 14.575, ou seja, a frequência com que eu tenho a varredura, né, horizontal, tá? A varredura horizontal, tá? É 15.785 Hz, ou seja, é rápido pra caramba, né? E isso daí vai ser combinado, né? Na realidade, a bolinha começa aqui, vai fazendo de cima para baixo, né? A rasterização, né? É até interessante, porque quem já mexe com o computador, de repente o cara liga no termo, né? Fala assim, o que é uma imagem raster? Uma imagem raster é uma imagem que começa a ser desenhada lá de cima para baixo, né? E tem uma velocidade que ele vai fazer isso daí, né? E a gente vai formar o que a gente chama de quadro ou frame. Na televisão, a gente chamava de quadro, 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 quadro. Né? Então, para formar um quadro, a gente precisava de algumas quantidades de linhas aqui, né? E daí, não vou explicar isso daí para vocês, mas nos Estados Unidos é 575 linhas e lá na Europa é 625 linhas, tá? Que forma o quadro. Por isso que televisão lá, quando a gente compra lá na França, traz para o Brasil, provavelmente ela não vai funcionar legal aqui por causa dessa taxa de frequências que funciona tanto na horizontal quanto na vertical. E daí, independente disso tudo, a gente já começa a entender mais ou menos como que faria uma imagem, um quadro televisivo, né? Bom, se o quadro televisivo é assim, ele funciona por intensidade. Se você imaginar aí na sua cabeça uma televisão preto e branco, né, é só ir na sua televisão lá qualquer dia à noite, de curiosidade, e tirar a parte de cor dela, você vai ver como a gente assistia televisão antigamente. E não é assim, a sua televisão hoje já é outra tecnologia, né? Mas na televisão da sua avó, da sua bisa, você pode ainda ter aquelas televisão de tubo e você pode fazer essa experiência. Tá? Eu não vou aqui explicar como que funciona a televisão colorida. Porque talvez a parte técnica vai fazer fritar o cérebro aí, a não ser que alguém tenha curiosidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para haver a ilusão idiótica que a gente tem, a ilusão de ótica é a ilusão que a gente tem de um negócio ficar andando na televisão, né? Como que o negócio fica andando na televisão? Tipo assim, como que você filma alguém em preto e branco? E como então que você filma o cara em preto e branco, cara? É por causa das intensidades de luz, da reflexão que os objetos imprimem na câmera de televisão. Então, na câmera de televisão, eu também tenho que fazer uma varredura. A câmera de televisão, ela faz uma varredura igualzinho a tela ou display que mostra para a gente o que está sendo transmitido, e depois no meio disso tem uma parafernália muito grande de coisas que a gente, nesse momento, não faz
sentido, porque a gente não está estudando televisão, tá? Então, só que essa percepção e o cérebro dos caras que vislumbraram tudo isso, quantas linhas, qual a intensidade para fazer uma imagem preta e branca. Então, linha a linha, por exemplo, se eu colocar aqui, em vez desse quadrado, eu colocar a cara do Cid Moreira, não, Cid Moreira não, do Pedro Bial, aqui, né, aquele rapaz bonito, o que vai acontecer? Se eu fizer uma linha passando pela cara dele e tudo as coisas que tem lá na Rede Globo, o símbolo do Jornal Nacional, sei lá o que tem lá, cada linha, a intensidade do feixe de elétrons vai imprimir nas partes claras, ele vai ter uma intensidade maior de luminância, e nas partes escuras, ele vai ter menor. Então, se fosse em 1998, o cabelo do Pedro Bial, o cabelo lá do Bonner, ia ficar preto, né? Ou seja, bem, bem escurinho, porque ele não tinha cabelo branco. Agora, ele vai ficar meia cor, assim, né? Mas vai dar a sensação para a gente daquele, que nem o meu cabelo lindo, maravilhoso, a minha barba grisalha, né? Então, se eu tivesse uma linha passando aqui, como tem, essa câmera que está me filmando, ela está fazendo exatamente isso. Ela, dentro dela, ela tem um sisteminha que ela faz, pega aqui das pontas e ela faz uma varredura, só que ela não transmite analógico, né? Ela converte isso em digital, e a gente, graças a Deus, a gente aprendeu lá nos sistemas embarcados como que a gente faz a quantização, né? A amostragem, quantização e codificação de um sinal, de um quadro completo, né? O movimento na televisão, ele acontece igualzinho o movimento no cinema. O cinema, imagina cinema preto e branco, a gente só está falando em preto e branco. No cinema preto e branco, a gente tinha uma série de fotos tiradas, uma atrás da outra, né? E essas fotos eram tiradas numa determinada velocidade ou frequência, tá? Que, quando projetadas na sequência numa tela, a gente fosse vendo os quadros passarem numa velocidade tal que o nosso olho humano ele nem percebe, né? Se for uma velocidade muito baixa, a gente começa a ver o que a gente chama de cintilação. Cintilar significa fazer aquele, não sei se vocês já viram um filme antigo, né? Porque antigamente os caras achavam que uma boa velocidade para passar quadros e também economizava na quantidade de filme era passar 20 quadros por segundo. Então, o cinema antigo, as 20 fotos que passavam davam uma sensação de cintilação, porque a luminosidade que chegava no seu olho, só preto e branco, da foto, né? Projetada, ela chegava piscando, né? E daí os caras perceberam que se você aumentasse a velocidade para 30 quadros por segundo, já era suficiente para que o olho humano não tivesse essa sensação muito ruim de ficar piscando cada vez que trocava o quadro, né? E para a televisão, os caras usaram a mesma ideia. O quadro da televisão, apesar de ser a varredura, que é numa frequência muito rápida, tá? Quantas vezes que ele desenha um quadro desde a bolinha aqui de cima até a bolinha de baixo aqui, para ele não apagar e para a gente também não ter essa sensação de coisa piscando na vista da gente, tá? Isso é desenhado 60 vezes no Brasil, e lá na Alemanha, na França, que eu falei, é 50 vezes. Tá? Então, 60 vezes por segundo, a gente não sente essa cintilação. E lá na França é 50 vezes por segundo. Essa diferença de frequência advém da referência da energia elétrica que a gente usa
ela serve para fazer um monte de coisa dentro da televisão, inclusive dar referência para a quantidade de quadros. Então, uma combinação matemática de coisas, tá? De intensidades, de velocidades de varredura, e depois tanto varredura horizontal, que tem que ser bem rápido, e a vertical vai diminuindo, né, a velocidade, mas tem uma razão disso daí. O fato é que eu tenho que ter 525 linhas, tá? 60 vezes por segundo, para formar um quadro que a luminância não fique piscando para mim. Então, só que você concorda que tem que ter sincronismo, o negócio tem que saber, né? O equipamento analógico, ele vai ter que saber certinho o momento de começar, o momento de terminar. Então, uma linha de televisão, ela tem um comportamento na parte útil dela, vamos dizer assim, igual esse daqui, se eu pegar essa referência aqui que a gente fez, tá? Mas, antes disso daqui, eu tenho que colocar alguns sinais aqui para me dar referências, tá? Então, um sinal, uma linha de televisão, se a gente conseguisse ver mesmo, ela tem alguns sinais que também não vem ao caso, eu só vou colocar aqui, ó, um sinal para baixo aqui, que é o que a gente chama de sincronismo. Bom, daí o Diego, o Rafael, o Gabriel, que são curiosos pra caramba, eles falam assim, pô, eu entendi isso daí, achei legal essa ideia da luminância, né, da intensidade de luz para ver as coisas. Porque a gente, o ser humano, entende profundidade. Olha só o que eu estou falando. A noção de profundidade, ela acontece no nosso olho humano exatamente por causa das luminâncias que a gente vê, ou seja, intensidades. Tá? O que nos dá a percepção de profundidade é a intensidade da luz que chega aos nossos olhos. Tá? Então, quando a gente for trabalhar com computação gráfica, a intensidade de luz é um fator importante. Por quê? Porque a intensidade, além de provocar para a gente, obviamente, essa diferença, né, de cor escura e cor clara, ela pode dar para a gente também noção de profundidade. Mas como? Vamos misturar com as cores para a gente entender melhor. No caso do sinal de vídeo, né, lá antigão da televisão, tá? Como que os caras definiram transmissão de cor? Cara, os caras fizeram um negócio de transmitir uma referência, tá? Uma referência, um pacotinho de frequência aqui, tá? E transmitir somado nessa parte de intensidade, somado na intensidade, tá? Ou no sinal de luminância, um outro sinal que a gente chamou de crominância. Ó, isso daqui não vai cair em prova, não, mas é conhecimento que vai ajudar vocês a entenderem. E não é corominância, é crominância de croma. Croma. Já ouviram? Croma é cor, né? Então, um sinal de crominância. Esse sinal de crominância é um sinal que ele tem duas frequências ortogonais, né? Então, se a gente, o que é ortogonal? Lembra lá da geometria analítica? Um sinal ortogonal ao outro significa que o sinal ele tem 90 graus, né? Esse é um vetor, vamos dizer assim, tá? E esse é outro vetor, o vetor y e o vetor x, e esses vetores, se eles estão no mesmo plano, se eles forem coplanares e tiverem um ângulo aqui de 90 graus, eles são ortogonais entre si, não é isso? Daí a gente tem que lembrar do que é linear, não linear, né? Vamos ver um pouquinho de projeção, mas vamos continuar assim. Então, esse sinal de crominância aqui, ele é um sinal vetorial, portanto, tem frequências no eixo x e frequências no eixo x e no eixo y. Desculpa aí que vocês viram que eu mudei aqui. Falei uma coisa e mostrei outra, né? E como que isso, então, aparece nesse sinal aqui? Veja bem, os caras descobriram que
a maior parte de sensibilidade que a gente tem no vermelho e no azul, né? Então, o green, que é o verde, a gente não tem muita coisa. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma soma vetorial das frequências de crominância, que é uma frequência fixa, que vai colocar intensidades diferentes. Ou seja, vai ser um sinal parecido com esse aqui, se a gente fosse ver no domínio do tempo. Mas como é no domínio da frequência, essa negocinho aqui que vai dar a referência, a gente chama de burst, tá? Não vem ao caso também, mas o que acontece é que nesse sinal de luminância, a gente consegue somar o sinal de crominância. Ele não vai ficar desse jeito. Se a gente colocasse no equipamento para ver esse sinal aí, cara, ele ia ficar um negócio assim, tudo borrado aqui, ó, tá? Que você não ia conseguir perceber direito, tá? Porque a gente ia ter aqui o que a gente chama do sinal de crominância junto com o sinal de luminância. E eles transmitem só o que a gente chama de Y, que é a luminância, não é yellow não, tá? Esse Y é de luminância, tá? O Y menos R, tá? E o outro sinal a 90 graus, o Y menos o blue. Né? Então, eu transmito só o vermelho e o azul. Daí você diz assim, pô, César, mas por que você só transmite o vermelho e o azul e o verde? Aonde está? Então, o verde, o cara entende que se a luminância vai ser a soma dos três, do R, do G e do B, do R, G, R, G, B. Então, está faltando o verde, tá? Só que a luminância é a soma de tudo. Então, se ele transmitir luminância menos o R e luminância menos o B, lá na composição, ele vai conseguir, a partir da quantidade de R e da quantidade de B que eu recebo, eu consigo recompor o, o G, o green, só por causa que eu sei quanto que veio de luminância. E como eu sei? Porque a luminância é isso aqui. Nossa, muito complexo isso, César. Eu não entendi porra nenhuma. Não tem problema, tá? Isso daqui é só um conhecimento que vai ajudar a gente a entender lá na computação o porquê a gente usa RGB para fazer a composição de cores. E veja bem, esse R, esse G e esse B, a gente viu já na aula passada que para a gente compor, né, para a gente compor as cores, basta misturar certas quantidades do RGB. Cadê aquela foto maravilhosa que a gente fez na aula passada lá? A gente vai ter isso daqui, ó. Tá? A gente vai ter isso daqui. Vocês lembram? Ó, se a gente pegar o R, tá? Pegar o G e pegar o B, ou se a gente somá-los todos aqui, tá? Em quantidades certas de intensidade de cor, que é a luminância, a gente consegue fazer um branco. Esse branco não está tão branco assim, não é um branco homo, né? Mas homo total radiante, mas dá para a gente entender que é o branco. Então, a luz branca, utilizando o sistema de televisões, tá? Ela é composta pela mistura do R, do G e do B em amplitudes definidas. Bom, se a gente falar que o R, o B, pode ir de 0 a 100, né? 100%, vamos dizer assim, em iluminação, né? Luminância, intensidade, ele pode ir de 0 a 100. O vermelho pode ir de 0 a 100. E o verde pode ir de 0 a 100. Legal. Se eu tiver isso tudo, eu teria o branco, tá? Só que o branco, para mim, é a maior intensidade da luminância que eu posso receber. Lembra do feixe de elétrons lá? O branco,
O branco total da televisão é a máxima intensidade que eu tenho no meu sinal de luminância, que lá na televisão os caras chamaram de Y, tá? Não é yellow lá, hein? Não é yellow, lá é luminância. Então, bom, beleza. Então, se 100% desses caras aqui, nas intensidades de 100% dos três, eu tenho o meu branco. Mas, se eu reduzir um pouquinho a intensidade do vermelho, e reduzir um pouquinho a intensidade do verde, e reduzir um pouquinho a intensidade do blue, proporcionalmente, o olho humano vai sair daqui, né? E ele vai interpretar alguma cor, tá? Alguma cor que pode, como que fala? Que pode estar nesse espaço vetorial aqui, tá? Em qualquer um deles. Ou seja, só mudando as intensidades do RGB, eu mudo a fase, ou seja, a cor que eu estou vendo aqui do meu negócio aqui, do meu vetor. Agora, se eu mexer na intensidade também, tá? Eu vou fazer ficar mais escuro ou mais claro a cor que eu estou fazendo. Então, gente, em computação, não sei se vocês já perceberam, e vocês já devem ter percebido, que se mexer nas intensidades do R, do G e do B, tá? Vamos ver aqui, eu tenho um jeito de mostrar isso daqui, acho que é através desse bagulho aqui, ó, que vocês não devem estar vendo. Vocês estão vendo esse bagulho de cor aí ou não? Por favor, me Sim. responda. Então, legal. Então, você está vendo esse bagulho de cor aí, já dá para ver legal. Olha só, o preto total, né, na televisão, e eu não estou falando de computação ainda, eu estou falando. O preto, o que, que é? É quando não tem luminância. Não tem iluminância. Não tem iluminância, não tem preto. Beleza. Se eu colocar o máximo de luminância, olha o que, que acontece aqui. Tá? Eu tenho branco. Então, o que controla o preto e branco é a luminância, certo? Agora, por que eu transmito o X, o Y menos o R e o Y menos. Vamos voltar para aquela transparência lá, para a gente fazer a junção das informações, e daí vai ficar legal. Por que eu transmito o Y menos R e o Y menos B? Porque aqui, né, na linha, eu só consigo ter, eu poderia ter 3, mas eu preciso economizar energia, então eu mando só 2. Então, dessa maneira, eu estou mandando só o R e o B, mas olha só, eu estou mandando a luminância junto, né? E isso tudo está maçarocado aqui, fica um sinal muito. Eu não tenho, né? Se vocês quiserem, depois do intervalo, eu procuro uma foto de um sinal de vídeo composto para você entender como que o Chroma se comporta num equipamento que mede e dá para a gente ver o sinal de televisão em função do tempo, né? A gente ajusta o equipamento para que o tempo de varredura dê certinho com o tempo de varredura da linha da TV, e a gente consegue ver eletricamente como que esse sinal é. Se é um sinal preto e branco, ele não tem essa croma, tá? E dá para a gente ver a intensidade do preto. Então, tem sinais de teste de televisão que a gente vê isso certinho, eu mostro para você depois. Mas aqui, o que eu quero dizer é que quando você manda o Y-R e o Y-B, você automaticamente já está mandando o Y-G junto. Por quê? Porque se eu pegar esse mais cores aqui, ó, tá? Olha só, eu vou mandar meia intensidade, tá? Olha só, se eu estou mandando meia intensidade, tá? Num sinal composto, eu tenho que mandar 121 e isso daqui, veja bem, eu não estou mandando a porcentagem certa de intensidade, tá? É só para a gente ter noção de como se comporta. Mas eu mando 121 de vermelho, tá? Mando 121 de azul, e como eu tenho o total, que é o 255, se eu subtrair, eu vou ter
o 121 do verde construído automaticamente lá na recepção para o sinal de televisão. Por que eu falei do sinal de televisão para a gente? Porque na computação, tá? A gente sabe que se a gente mudar aqui, ó, tá vendo? Eu estou mudando as intensidades de vermelho, de verde e azul e estou obtendo cores diferentes, tá? É isso que acontece, tá? Se eu mandar proporções diferentes, tá? E só para você entender, quantos por cento de vermelho e quantos por cento de azul e quantos por cento de verde que compõem o branco total irradiante na televisão, tá? É zero de 100%, eu vou falar em porcentagem, tá? Zero, é, zero, nossa, será que eu vou lembrar isso daí? É 0,11, 0,59, tá? Quanto que é? 0,11 mais 0,59? Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Faz tanto tempo que eu não vejo isso daí, gente. Tá? Mas é o seguinte, o azul, ele não precisa de 100% de azul, 100% de vermelho e 100% de verde para gerar o branco. Ele precisa de uma porcentagem muito maior, menor de azul e muito menor de vermelho do que de verde. Então, se eu não mandar o verde, eu estou economizando energia. Por isso que eu mando o vermelho e o azul. E não sei se vocês lembram, na aula passada, eu falei que os nossos cones, eles são mais sensíveis ao vermelho e ao azul, né? O verde, na realidade, ele não funciona muito bem no olho nosso, não. Então, por isso que eu precisaria, se eu fosse fazer uma coisa que acendesse, eu teria que colocar mais intensidade de verde para sensibilizar os nossos olhos. Legal, então, bem rapidinho, né? Bom, os bastonetes, então, né, são responsáveis pela luminosidade. Então, na televisão, os caras fizeram estudo e descobriram realmente que aquela intensidade de cinza lá, ela é enviada pela luminância, né? E luminância é a intensidade com que o feixe de elétrons bate na tela do tubo, tá? E o R e o azul são enviados no sinal, né, para transmitir para a televisão, da câmera para a televisão, eles não transmitem o verde. Só que na tela da televisão colorida, na realidade, a gente tem um canhão específico para o verde, um outro canhão específico para o azul e outro canhão específico para o vermelho. Então, o que a gente tem na tela da televisão são, são fósforos trabalhados, né? Um pozinho trabalhado, que ele vai ser sedimentado em pequenos pedacinhos, né? Pequenos pedacinhos da tela. Então, na hora que a gente chega próximo da tela, mas tem que ser uma tela bem antiga mesmo, que os pixels, veja bem, toma cuidado para não fazer confusão com pixel de imagem, tá? O pixel de televisão, a ideia é a mesma, tá? O pixel, na realidade, a gente também vai ver, né, que pixel nada mais é do que a menor porção de informação que a gente tem na tela de TV. E na computação é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente só trouxe a palavra, né? Porque o pixel na computação gráfica tem a ver com resolução de imagem. E na televisão não, porque a quantidade na tela da televisão ela é fixa. A quantidade de bolinha vermelho, azul e verde que a gente tem na linha da televisão, tá? Numa linha de televisão é sempre fixa. Não importa a resolução que você esteja querendo compor. Na televisão de tubo lá, se você chegasse bem pertinho
você conseguia ver os pontinhos vermelho, verde e azul. E daí você fala assim para mim, pô, César, legal. Então, tem um canhão que vai sensibilizar só os verdes, tem um canhão que vai sensibilizar só os vermelhos e um canhão que vai sensibilizar só os azuis. Sim, é isso que acontece. Então, ponto a ponto, dependendo da intensidade que você coloca no vermelho, no verde e no azul, você tem o branco. Então, você consegue ter branco simplesmente mudando as intensidades do vermelho, do verde e do azul. Né? E daí ele vai ficar vamos imaginar uma cor qualquer aí, cor de rosa, um pink bonito, né? Ele vai ficar um pink mais escuro ou mais claro se você mexer só na proporcionalidade da, da, da força com que esse canhão bate na tela. Então, você consegue fazer várias cores, né? Só compondo isso daí. E não estamos no mundo digital ainda, estamos no mundo analógico. É claro que a tecnologia vai crescendo e com o crescimento da tecnologia a gente acaba mexendo nessas coisas. Tá? Os tubos antigos de televisão eram bolinhas, depois eles perceberam que se fizesse risquinhos, tá? Seria melhor para a tecnologia. Daí surgiram o que a gente chama de CRT, ou tubo de raio catódico inline, né? Que não era mais bolinha, porque o canhão, gente, acertar certinho a bolinha eletronicamente mais trabalho para os engenheiros, entendeu? E daí tinha o que a gente chamava de dispersão, dava borrão, o negócio não ficava muito legal, pegava na grade, a grade nada mais é do que uma tela com os furinhos que é colocada antes, mas é uma tela metálica. Daí os caras tinham que ter um ajuste muito preciso. Daí eles descobriram que se fizesse linhazinhas, então cada pixel da televisão é composto por 3 pedacinhos de fósforo que fazem, né, a linha. Daí você fala assim, pô, e tinha a ver com quantidade, do jeito que a gente compreende agora na computação? Não, naquela época a gente não tinha muito quantidade. Tinha a ver com tempo, com força de exposição, tá? E tempos de varredura, tanto na horizontal quanto na vertical, para formar os quadros. Né? E a gente tinha quadros exatamente como no cinema. Né? Cada quadro ou cada frame era desenhado, né? De tal sorte que não apagasse lá o último, o primeiro pontinho aceso, tá? E o último pontinho aceso, o tempo que fazia isso tudo, a varredura que a gente chama, ele não apagava esse fósforo. Então tem que ser rápido para caramba, né? E daí ele voltava lá e fazia outro quadro. Ou seja, a televisão é uma sucessão de quadros pintados na tela, no caso do cinescópio, tá? Desde que o cinescópio, se for colorido, ele tem que ter bolinhas verde, bolinhas vermelhas e bolinhas azuis, né? Em todo o dispositivo. E pior, né? Se queima um negócio desse, é ruim pra caramba, porque a gente vai lá. Mas hoje a gente não faz mais tubos assim, né, César? Não, não tem. Agora é tudo ou LED, ou LED, ou plasma, ou tem várias tecnologias, né? E daí, quando a gente fala de tecnologia usada em computação, a gente tem que entender que a gente tem algumas coisas que a gente precisa vencer, tá? Então, naquela apostilinha que eu passei para vocês, tá? Tem tudo isso escrito, né? E eu espero que vocês possam dar uma lida, tá? Eu vou também disponibilizar as transparências aí para vocês, tá? Bom, importante, tá? Daí você fala assim, legal, César, entender a televisão e por que isso é importante para a gente? Tá? Porque na computação gráfica, tá? Qualquer coisa que você faça com computação gráfica, você vai ter que
Nem vamos pensar no capturar, porque capturar a câmera de televisão captura para a gente, beleza, tá? Mas a gente tem que reproduzir as coisas para que o olho humano da gente perceba aquilo que a gente queira fazer. Então, imaginemos que a gente vai, em vez de mostrar um filme, a gente vai reproduzir a minha cara, por exemplo, né? Na época que começou a computação gráfica, lá nos anos 90, 90 e pouco, assim, a ficar mais famoso, porque a gente começou a ter equipamento que pudesse fazer isso, não só para o projeto, né, de peças, né, mecânicas e tal, a gente já começou a fazer uma computação gráfica um pouquinho mais elaborada. Tinha o Max Headroom, que era uma cabeça lá que os caras desenharam em computação gráfica e que os caras faziam. Era o CGI da época lá, né? O computador conseguia fazer uma cabeça parecida, lembrava um desenho animado de cartoon, e os caras animavam aquilo e reproduziam, e você conversava com o cara. Ele era um apresentador de talk show. Vocês não passaram, acho que vocês não se lembram disso, né? Mas lá nos anos, final de anos 80, começo de anos 90, tá? Que era a primeira utilização, né, da computação gráfica para televisão, né? Antigamente nem o cinema usava computação gráfica, não pela limitação, talvez, das computações, mas é que eles faziam maquetes, né? Era tudo analógico, a gente não tinha memória suficiente para guardar as coisas, né? Beleza. Então, na computação gráfica é muito importante a gente lembrar um pouco dessa parte de ótica, né? Por quê? Porque o que a gente vai reproduzir, né? A ideia é a gente reproduzir com realismo, ou seja, com a melhor condição possível para reproduzir a realidade. Então, a computação gráfica hoje, ela busca, ela prima por reproduzir a realidade no computador. E para a gente reproduzir a realidade, a gente tem que fazer as coisas para que o olho humano perceba aquilo como se fosse real. Vocês lembram, na aula passada, eu mostrei aquela foto da parede lá e perguntei para vocês o que vocês achavam, se aquilo era uma foto ou aquilo era uma reprodução gráfica. Todo mundo, a maioria, falou assim, não, isso daí é uma foto, é uma reprodução feita no computador, né? Por quê? Porque o computador ainda não consegue reproduzir a perfeição da realidade, para que o olho humano perceba aquilo como sendo uma realidade. Agora, o nosso olho humano, o cérebro, ele não é que ele é imperfeito, ele utiliza um recurso de recompor coisas que não estão lá. Então, ele tem a possibilidade de emendar coisas. Ou seja, a gente vendo fotos colocadas numa taxa muito rápida, o ser humano, o olho, né, o nosso cérebro interpreta aquilo como sendo um movimento contínuo, né? Porque ele completa aquilo com a ideia de movimento, tipo uma coisa que ele já viu. Esses dias atrás eu postei na internet, agora no intervalo eu vou procurar, uma figura que, se você olhar assim, você vê uma figura, você não entende muito bem o que é, mas se você fechar o olho a mais ou menos 80%, colinho fechado assim, e olhar para a figura, o teu próprio cérebro recompõe a figura e você vai ver que é uma foto. Então, a computação gráfica, ela tem que trabalhar com esses conhecimentos, para saber o que o cérebro pode interpretar, tá? Que ele vê sombras e profundidade em função de luminosidade, né? Então, às vezes, porque o computador, você ajuda ele, o computador, você programa ele, e ele faz muito melhor até do que do que o olho humano consegue ver, né? Que nem eu tenho óculos, então o computador, obviamente, poderia reproduzir alguma coisa para alguém que tivesse um olho 100% enxergar aquilo como sendo realidade, né? E a gente não, a gente é imperfeito nesse aspecto,
mas essa imperfeição nos torna mais perfeitos do que o computador, né? Não, falei besteira. É o contrário. O computador faz coisas muito mais perfeitas do que a gente, que quando a gente olha, a gente julga aquilo artificial. Porque ele está muito certinho. E na vida real, o negócio não é muito certinho. Os nossos anos e anos de evolução. É, Imagina uma estátua de bronze, né? Quando você vai no museu e olha uma estátua de bronze, você fala, nossa, que legal, cara, que bonito, né? E o computador pode reproduzir aquilo através de filtros, processamento de sinal, é, modelos matemáticos que vão reproduzir aquilo melhor do que a original, né? Só que esse melhor que a original, às vezes, para o olho humano, é uma porcaria, porque você vai olhar e vai falar, meu, isso daí é artificial, né? Foi feito por computador. Né? E a computação gráfica não quer isso. Ela quer fazer a cara do César e eu morri e de repente eles querem fazer um César num modelo matemático que seja perfeito aos seus olhos, né? E daí a gente tem que trabalhar com ótica, né? E a gente tem que entender a ótica para entender o que a gente vai fazer. Ou seja, a gente tem que saber essas diferenças. E é por isso que a gente está vendo essas diferenças aqui. Entendeu? É isso aí. Bom, gente, eu gastei esse tempo todo e a gente falou, essa é a figura que eu falei para vocês, é, é, que todo mundo falou que era feita em computador, né? Então, porque a gente percebe, o cérebro percebe, tá? Mas tem como melhorar isso daqui? Sim, em computação gráfica a gente consegue melhorar isso daqui. Só que para melhorar isso daqui, a gente tem que trazer isso daqui mais próximo da realidade possível. E como que a gente faz para trazer isso daqui mais próximo da realidade possível? A gente aperfeiçoa os modelos matemáticos, os quais a gente usou para fazer isso, porque o computador está reproduzindo um modelo matemático. Então, e como que a gente faz? A gente tem um sinal que está sendo pintado para a gente aí na tela desse jeito. Como que a gente melhora isso? A gente coloca o que a gente chama de filtros. Mas o que é um filtro? O filtro nada mais é do que você distorcer, você entortar a imagem, melhorando ela para que ela fique mais próxima de um modelo que o olho humano consiga perceber como sendo correto. Então é para isso que a gente estuda computação gráfica. Tá bom? Beleza, então. Deixa eu parar de gravar. A gente vai ter aquele intervalinho, né? Porque ninguém é de ferro, pelo amor de Deus. Vocês também precisam jantar, tá? Então, daqui a pouco a gente volta na outra aula.